Chegando a época do carnaval e muita gente fica se perguntando, né? Feriado de carnaval, vou receber em dobro. Se eu não trabalhar nos dias de carnaval, vou ter que compensar essas horas. É por isso que nós estamos trazendo aqui para o programa uma especialista no assunto, a doutora Cláudia Securato, que é do advogado Securato e Abdu Arrati, e está conosco aqui para responder essas dúvidas e trazer um pouco mais de esclarecimento para os nossos ouvintes na Rádio Bandeirantes. Doutora Cláudia, seja bem-vinda, é um prazer falar contigo mais uma vez. Prazer é o meu, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu acho que esse tema sempre gera controvérsia e polêmica, né? E eu acho que a gente tem que começar explicando um pouco que os feriados se dividem em nacionais, que são aplicáveis para o Brasil todo, estaduais, que eventualmente se diferencia de um estado para outro, e os municipais. Um exemplo claro dos municipais são o aniversário das cidades. Então, primeiro que você tem que entender qual é a sua localidade para entender se o carnaval, feriado de carnaval é feriado ou não, porque não é uma lei federal. O carnaval não é uma lei aplicável para todo o Brasil, como feriado. Interessante esse ponto de partida já aqui para nossa discussão. Então, o feriado o carnaval é uma comemoração que nós temos histórica aí no país, mas ele, por exemplo, se diferencia de outros feriados que temos aí a característica de emendar ou não. Esse é o ponto principal aí do nosso início de conversa para entender como é que funciona a regra trabalhista nesses dias. Sim, sem dúvida. Então não é feriado no Brasil inteiro. Apesar de ser uma festa, uma data muito importante para a cultura brasileira, e muitas empresas e muitas repartições públicas darem como feriado, tá certo? É complicado, né, fazer o brasileiro trabalhar na data de carnaval e sem reclamar, né? Ninguém quer trabalhar na data de carnaval, todo mundo quer festejar, porque é uma celebração muito importante para a nossa cultura. Mas vamos lá, o Rio de Janeiro, por exemplo, é o único estado brasileiro que é feriado no estado todo. Então, lá é decretado como segunda e terça, como feriado estadual. Então, quem estiver no Rio de Janeiro e estiver ouvindo a gente aqui, já sabe que no Rio de Janeiro é feriado. Nos outros estados do Brasil, depende de lei municipal. Então, é importante você entender a lei do seu município. Aí, se o município tiver uma legislação que prevê o feriado, vale o feriado. Quem não tem? Essa que é a grande dúvida das pessoas. Estou numa cidade e num estado que não tem o feriado de carnaval. Como é que fica para essas pessoas? E aí eu acho que a gente chama ouvintes do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, porque em São Paulo não é o feriado, não tem o feriado decretado. Então essas pessoas têm que trabalhar se a empresa for funcionar nesses dias. O que a gente vê as empresas fazendo, até pela questão, como eu disse, né? Todo mundo quer descansar e festejar o carnaval. As empresas têm costumado dar essa data como ponto facultativo. Então, elas fazem escalas de revezamento, colocam as pessoas para trabalhar e ou colocam essas horas no banco de horas, quando a empresa dá folga. E isso é bem interessante, é isso que a maioria das empresas tem feito. Mas a gente tem que entender também que tem muitas empresas que têm serviços essenciais. Por exemplo, o varejo, a saúde. Então, essas empresas que não fecham, eventualmente precisam trabalhar todos os dias de carnaval e não conseguem trabalhar em regime de escala. E claro, quem está atendendo o carnaval efetivamente, né? Tem muita gente que vai trabalhar no carnaval, nos eventos carnavalescos. Os funcionários que estão nesses locais onde não é feriado o carnaval, eles precisam compensar essas horas da segunda e da terça-feira, porque quarta-feira, normalmente, todo mundo já volta ao trabalho, né? O expediente bancário começa depois do meio-dia, mas é um dia em que as pessoas já estão retornando, é mais raro mesmo quem consegue ficar livre na quarta-feira de cinzas. Mas na segunda e na terça, ali, no meio do fervo do carnaval, quem não trabalhar e não tiver o decreto do feriado, tem que compensar essas horas, precisa compensar no mesmo mês, nós vamos estar no começo do mês de março. Tem um tempo aí para essa compensação? Então, as empresas que derem ponto facultativo e te dispensarem do trabalho na segunda ou na terça,
você vai ter que sim compensar essa jornada se isso for estabelecido com a empresa. Tem empresa que dá por mera liberalidade, fala, olha, eu vou deixar todo mundo descansar, e isso para o clima da empresa é sempre muito bacana, né? Os empregados voltam todos mais animados do feriado de carnaval para trabalhar. Mas se a empresa te dispensar e disser que você tem que colocar essas horas num banco de horas, eventualmente, ou num acordo de compensação de horas, vai depender de como a empresa compensa essa jornada. Então, tem empresa que compensa sim dentro do mesmo mês mensal, e tem empresa que tem um banco de horas um pouco mais extenso, que você tem que compensar essas horas dentro de 6 meses, eventualmente. Depende muito do seu acordo na empresa. O trabalhador que não comparecer para trabalhar durante aí o carnaval e a empresa não tiver liberado os funcionários para folgar durante o carnaval, pode ser descontado desse dia? Sem dúvida, a empresa pode sim descontar esse dia e, inclusive, dar uma advertência por falta injustificada. Então, não é bom faltar sem justificativa. Não dá para matar o feriado de carnaval, não. Qual é a diferença do feriado para o ponto facultativo? O feriado, por exemplo, os empregados no Rio de Janeiro, que forem convocados para trabalhar no dia do feriado, eles recebem por esse dia em dobro. Ou eles têm folgas compensatórias desse dia trabalhado no feriado. O ponto facultativo, não. O ponto facultativo, a empresa pode dispensá-la do trabalho, mas você fica com essa dívida com a empresa, com a dívida dessas horas com a empresa. E isso tudo é determinado pelas empresas quando não há uma legislação vigente, a própria empresa que baixa ali um comunicado para os seus colaboradores? As empresas podem estabelecer isso, ou tem muitas disposições sobre carnaval já dispostas nas convenções coletivas. Então, é importante também dar uma olhada na convenção coletiva da sua categoria e da sua empresa para ver como estão as disposições do carnaval lá. Esse tema é um tema quente, né? Então, O feriado do carnaval ele é diferente dos outros feriados que nós temos ao longo do ano, tem essa questão muito particular de ser uma festa muito grande e muitas vezes não ter uma determinação legal, doutora Cláudia? assim, essas dúvidas, né? Porque as pessoas já vão com a certeza que é feriado. E que elas podem descansar e que elas podem ir para a folia. Então, isso gera muita dúvida. Até porque tá todo mundo. É uma festa muito gostosa, é uma festa muito brasileira, né? E eu acho que o brasileiro sofre mais de trabalhar no feriado de carnaval do que em outros feriados. É É uma verdade. questão, né? E em relação aos outros feriados, né, que nós temos ao longo do ano, também fica sempre a dúvida a respeito de emendas, né, dos feriados. Como que essa questão é tratada pela legislação quando o feriado cai, por exemplo, numa terça, quando cai numa quinta, né, que nós temos a segunda, nós temos a sexta-feira? Emenda de feriado é ponto facultativo. Então, depende de como está estabelecido com a empresa. De novo, a empresa pode te fazer pagar por esses dias de ponto facultativo. Então, se a empresa, por determinação própria, resolveu emendar a segunda do feriado de terça e você não trabalhou esse dia, ela pode colocar essas horas num banco de horas para você repor essas horas em trabalho depois. E, eventualmente, se for o caso, até descontar essa jornada mais para frente. Mas, geralmente, as empresas põem uma compensação aí de jornada em hora extra. Mas também é de empresa para empresa. Tem que ver como funciona na sua empresa. Não são todos os feriados que são emendados, não. Não tem lei sobre isso. Se o trabalhador quiser fazer horas extras para ficar com um banco, para falar, olha, quando eu quiser aqui utilizar isso num ponto facultativo, ele pode sair fazendo hora extra ou isso precisa ser conversado também com a empresa? A questão das horas extras é uma questão muito delicada quando a gente trata de relação empregado e empregador. E é uma das maiores judicialização do nosso judiciário trabalhista, né? O maior número de ações trabalhistas são sobre discussões sobre jornada de trabalho e trabalho em horas extras. O empregado não pode determinar que ele trabalhe em horas extras. Então tem que vir, sim, uma determinação da empresa. Até porque a empresa paga essa hora extra com um adicional de 50%. Encarece o dia a dia da empresa. Então, você, como
empregado, você não pode fazer horas extras porque você quer fazer horas extras. Você pode ser punido, advertido na empresa. Se você estiver fazendo horas extras sem seu chefe pedir, sem ter uma determinação da empresa, sem ter um trabalho extra. Então, não isso é a critério do empregador. Doutora Cláudia Securato, nas tratativas que temos aí em projetos de lei que podem modificar essa questão do direito do trabalho, alguma coisa em andamento célere no Congresso Nacional que possa transformar essa relação do empregado com o empregador nessa questão de horas extras, questões de feriados, alguma mudança à vista, para resumir aqui a pergunta? Pedro, a gente está num ano muito quente de temas trabalhistas, principalmente envolvendo o STF e alguns envolvendo projetos de lei também. Então, a gente tem. Esse ano é um ano que vai acontecer muita coisa na Justiça do Trabalho, as previsões são de muitas emoções esse ano. A gente não tem nada muito relevante no tema jornada, mas a gente tem temas, principalmente temas sociais, bastante importantes para serem votados, como, por exemplo, a regulamentação de licença paternidade, a questão do pagamento para ajuizar ação trabalhista ou não pelo empregado. Nós temos a questão da terceirização na Justiça do Trabalho, a questão dos empregados de aplicativos. Nós temos muitos temas que vão voltar bem quentes aí esse ano. Esse ano vai ser bem emocionante para a gente vai É, trabalhar bastante. Nós noticiamos aqui, inclusive, viu, doutora Cláudia, recentemente, um balanço do ano passado, mostrando que hoje as ações trabalhistas, elas têm o maior volume de casos circulando pelo Supremo Tribunal Federal, superando as ações cíveis, que tiveram aí, durante boa parte da história, se não a totalidade, como liderança de casos no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo tem modificado, o Supremo tem trazido temas que já estavam pacificados na Justiça do Trabalho para julgamento, alterando esses julgamentos. Então, isso que a senhora colocou vem bem ao encontro do que nós noticiamos recentemente aqui, além do aumento do número de ações trabalhistas na primeira instância, justamente por conta dessa questão aí da sucumbência, né, da litigância de má-fé, do pagamento dos honorários, em casos que tinham sido abraçados pela reforma trabalhista, né? Pedro, eu tenho um ponto de vista muito pessoal que a gente precisa de uma atualização da CLT como um todo. Isso é premente, urgente, iminente. A gente trabalha com uma lei de 1940, uma coxa de retalhos. Tá muito difícil navegar na legislação trabalhista brasileira. A gente está muito atrasado em muitos pontos. Então, eu tenho defendido que a gente rasga a CLT e faz um projeto de lei completamente novo. Como Mas a foi feito reforma novo? trabalhista não foi suficiente? Eu acho que tem que ser um projeto muito mais profundo, com muito mais autores, com muito mais gente envolvida, com a sociedade civil realmente envolvida, com os políticos envolvidos, um projeto grande, como foi a reforma do Código Civil, como foi a reforma do Código de Processo Civil. A gente precisa reformar a CLT. A reforma trabalhista foi super importante, tocou em pontos muito importantes, mas a gente tem visto que o STF reviu quase todos os pontos da reforma trabalhista já. Então, e exatamente porque não houve esse diálogo. Não houve um diálogo longo, um diálogo profundo, um diálogo com vários atores para a reforma trabalhista. A gente precisa, sim, rever a legislação trabalhista. Eu pegaria a CLT, rasgaria e faria uma nova. É importante isso que a senhora está falando, a gente estava falando sobre feriado, mas o papo vai nos levando, né? E permita-me aí fazer mais algumas colocações, porque vi que a senhora tem informação para passar para nós aqui sobre essas polêmicas todas. Recentemente tivemos uma multa aplicada para um desses aplicativos de transporte muito alta a respeito da questão da relação entre a empresa e os seus colaboradores, essa questão de você não ter um vínculo empregatício, não ter habitualidade, não ter um contrato de trabalho pelos meios da CLT, mas vez por outra a justiça acaba entendendo na reivindicação de alguns profissionais de aplicativo essa relação, o que
pelo que a gente vê do modelo de negócio, inviabiliza completamente a sua sobrevivência, porque é um modelo que nasceu de uma outra forma, né? Eu gosto muito de uma declaração do professor José Pastore, que é um mestre aí nas questões das relações trabalhistas, que é o seguinte: emprego é uma coisa, trabalho é outra. E o mundo está acompanhando as diferenças dessas nomenclaturas cada vez mais com o surgimento de questões que não existiam por conta da ausência de tecnologia há alguns anos, né, doutora Cláudia? Na verdade, as relações trabalhistas estão mudando completamente, né? Novas tecnologias, inteligência artificial, novos modelos, novas disposições das pessoas, questões geracionais. Tem muitos temas para serem endereçados que a lei não endereça. E fica esse vácuo para ser legislado. Então, da mesma forma que e eu tenho uma posição muito de centro nisso. As empresas e os negócios têm que ser protegidos, os empregadores têm que ser protegidos, as pessoas têm que ser protegidas, mas não necessariamente a proteção certa é vínculo de emprego, é carteira de trabalho, é um trabalho de 8 horas por dia. Então, as pessoas são diferentes, as gerações são diferentes, cada um quer uma coisa. Então, todo mundo tem que ser ouvido e todo mundo tem que ser protegido pela legislação trabalhista. Não dá para engessar nada. Senão a gente vai ficar para trás como país, mais do que já estamos, né? É verdade. Tanto é que quando o governo começou a articular um projeto para transformar esses trabalhadores de aplicativo em algo parecido com a CLT, com essas regras todas, eles mesmos acabaram reivindicando que não queriam entrar nesse modelo, porque muitos acabam incorporando essa função como um segundo emprego, ou mesmo porque querem ter essa flexibilidade de horas para fazer a sua jornada de trabalho. Então, é importante observar todos os atores, os interesses de cada um, como a senhora colocou, para que a gente possa ter uma legislação moderna, né? E a gente como consumidor, né, Pedro? Se essas empresas forem embora do Brasil, o consumidor perde muito em eficiência. E não dá para a gente ficar para trás do mundo. A gente vai engessar com lei trabalhista, com um monte de direito. Terminando com o modelo de negócio das empresas, elas pegam, vão embora do Brasil e a gente fica para trás. E deixa essas pessoas desassistidas. Tem milhões de pessoas que têm isso como bico, como segundo emprego, como um quebra-galho no momento que eles estão desempregados, procurando outra colocação. Então, isso é extremamente complicado, extremamente complicado. Doutora Cláudia Securato, sempre bom falar com a senhora aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pelos esclarecimentos aí para o pessoal que vai para a folia, que vai para o carnaval. Antes, né, de qualquer precaução, tem que ter a precaução com o emprego, que afinal de contas o carnaval acaba, né? Muita coisa acontece durante o carnaval, mas depois tem a vida, os boletos aí para pagar. Então é importante que as pessoas já possam, ao longo aí dos próximos dias, antes do carnaval, ficarem, claro, atentas a essa questão, tirar as dúvidas com a empresa sobre o que vai acontecer e se haverá ou não a necessidade de compensação, porque em boa parte do país, pelo que eu percebi aqui na entrevista, não tem previsão legal de feriado, são algumas previsões pontuais aí de estados e também de municípios. Doutora Cláudia, foi um prazer conversar contigo, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Bandeirantes, até uma próxima, hein? Eu que agradeço, Pedro. Até logo, até a próxima. Tchau, ouvintes. E bom carnaval. Obrigada.